O Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina completou 30 anos no dia 29 de abril de 2013. Uma história de lutas e conquistas que beneficiou não somente a categoria, mas mudou o cenário da agricultura e da economia catarinense. Desde a sua fundação, o movimento exigiu o trabalho intenso das lideranças e a demonstração de união dos engenheiros agrônomos na construção de uma identidade sindical. Ao longo dos anos, a capacidade de diálogo e negociação, aliada à postura forte, independente e coerente, bem como a mobilizações intensas e greves históricas, o SEAGRO Santa Catarina construiu credibilidade e alcançou conquistas históricas que impactaram e ainda impactam no dia a dia dos profissionais e da sociedade catarinense. Neste vídeo, algumas dessas lideranças e entidades parceiras que conduziram e participaram deste processo contam com seus depoimentos esta trajetória marcante e respeitada em todo o Brasil. O sindicato nasceu no núcleo que existia na época do núcleo da IASC de Florianópolis, cuja presidência era exercida pelo Sebastião Niederauer, Sebastião César Kraus Niederauer. O Sebastião se motivou para discutir sindicalismo a nível de núcleo e ver o que a categoria queria fazer, queria atuar nessa área, porque a gente se sentia muito desprotegido. Se trabalhava muito e essa área trabalhista, de relação de trabalho, era muito fraca. Nós tínhamos pouca representação. O SEAGRO nasceu graças ao apoio dentro da IASC. E culminou então com uma reunião em Joaçaba, em que se resolveu fundar a Associação Profissional, que pelo Ministério do Trabalho na época tinha que ser formada como antecessora do sindicato, para provar que a categoria podia se organizar. Sob a liderança do nosso saudoso Ubiratã Latino Campos, do Aquini e outros colegas, iniciou-se esse movimento e essa associação pré-sindical foi o embrião do nosso SEAGRO. De todo o movimento de organização sindical a gente participou junto, desde aquela associação profissional, aquela pré-sindical, onde se iniciou em Joaçaba com uma grande reunião e culminou depois em Lages com a criação do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina. Eu lembro na nossa assembleia que eu fui do uns que questionei alguns colegas que achavam que não era o momento ainda de termos nosso sindicato. Aí eu coloquei que a hora era agora e nosso sindicato tinha que ser aquele dia. Então eu considero que foi uma iniciativa vitoriosa e a partir daí nós tivemos um desafio de consolidar e realmente obter o registro, porque na época o Ministério do Trabalho e Emprego é que concedia. Foi mais de 15 vezes que a gente foi a Brasília, né? E tivemos, na época, alguns apoios fundamentais, né? A gente sabia que somente esse trabalho técnico, ele não ia levar a nada. Nós teríamos que ter um respaldo político. Então, decidimos pedir apoio, obtivemos apoio de 3 personalidades políticas da época. Foi o deputado estadual Mário Roberto Cavalazzi, agrônomo, né, que abriu as portas da Assembleia e nos ajudou muito lá nessas negociações. O deputado federal Ivo Vanderlinde, que também nos ajudou muito, e o senador Jorge Bornhausen. Então nós tivemos que montar vários processos e aí vamos fazer justiça. O Biratã liderado, aqui, esses nossos que assumiram inicialmente o nosso sindicato, tiveram uma atuação muito forte. Numa das viagens eu lembro muito bem que eu fui a Brasília e levei uma sacola, uma mala
só de documentos. Entre os documentos eu levei a ficha de filiação de cada associado. Nós tínhamos na época 525 associados e eu levei todas as fichas de inscrição em pastas. Se nós não conseguíssemos essa carta naquela época, eu acho que não teríamos mais força para nova empreitada, novas pessoas, né? E tentar conseguir a carta. O Biratã era um colega que tinha um coração maior que ele. E o conhecimento que ele tinha bem da área sindical era muito grande, o que facilitou muito o trabalho, né? E ele como pessoa era fantástico, né? Ele tinha uma personalidade única, assim, de ajudar sempre os outros, sem querer nada em troca. Era realmente uma pessoa ímpar. E deixou saudade, né? Tem o Carlos Schwab, né? Hoje falecido. Ele foi tesoureiro uma época, me acompanhou algumas vezes a Brasília. Teve o colega Sebastião Niederauer também, foi um baluarte. O Sebastião foi presidente da cooperativa de agrônomos, né? Foi uma liderança forte em nós, em destaque, né? O Zucato também acompanhou nós naquela época. O Moacir Beto era o vice-presidente, né? Fizemos uma força tremenda para ele ser candidato a presidente, não quis, não teve jeito de dobrar ele. Que nós sempre tivemos, a nível de Brasil, sempre foi o melhor serviço de extensão foi o de Santa Catarina. A melhor pesquisa agropecuária de Santa Catarina. Então nós tínhamos fortes referências em função de um quadro bem preparado. Então esse quadro bem preparado também buscava fortalecer, reivindicava e brigava pelos seus direitos. E foi isso que aconteceu na criação do sindicato, primeiro sindicato do Brasil de engenheiros agrônomos. Olha, o sindicato vai garantir o futuro profissional, vai propiciar conquistas, né, para a classe, sem dúvida nenhuma, como tem conseguido nesses últimos 30 anos, ou nesses 30 anos de atuação do SEAGRO, tem conseguido muitas conquistas. E é somente através do sindicato, através da união dos colegas, união da classe, é que nós podemos garantir um futuro para os engenheiros agrônomos em Santa Catarina. Pela própria questão lógica, o sindicato tem uma função primordial e principal das questões das negociações coletivas de trabalho. É a garantia dos direitos trabalhistas dos trabalhadores e buscar novos direitos via convenção e acordo coletivo. Essa é uma questão legal, primordial de qualquer sindicato. Além disso, a gente tem que avançar numa visão maior, na nossa visão, e o SEAGRO tem feito isso, numa visão maior de valorização profissional e ampliação do mercado de trabalho, independente se é para aqueles colegas associados ou até para os não associados. Eu acho que o papel mais importante do sindicato é a defesa dos interesses comuns, coletivos e individuais de cada associado, né? Nas negociações coletivas e na defesa dos contratos individuais. O sindicato, além de ser de defesa dos profissionais também, engenheiros agrônomos, mas mudou porque ele não se preocupou só em defender os seus associados. Valorizou através do conhecimento muitos cursos que aconteceram, valorizou também até no aspecto político. Muitos colegas participaram de pleitos políticos, seja no âmbito municipal, estadual, até federal. Então, eu acho que através do SEAGRO abriu um horizonte, um espaço para novas conquistas. Porque o sindicato não pode ser só de embate, de crítica. O sindicato, em defesa dos profissionais, ele tem que ajudar a construir. Construir ambiente de trabalho, condições de trabalho, propostas para os governos. Se nós queremos uma boa agricultura, nós temos que contribuir em todos os sentidos. Não é só na briga que você consegue a coisa. A briga é mais demorada, acho que na negociação fica mais fácil.
No ano de 91, quando teve as eleições, já tinha começado um novo governo, né? E a gente sentiu sabe aquela conversa de neoliberalismo, e parecia que se via o seguinte: não, mas a agricultura o Estado não precisa, o Estado tem que ficar mais no social, na saúde, na educação, na segurança que se fala hoje, mas o Estado tem que estar presente na agricultura, porque a agricultura não é só de grandes empresários e grandes produtores, que tem pouquíssimos em Santa Catarina, é inexpressivo isso. Isso é lá do Mato Grosso, daquela região de propriedades maiores, mas a nossa produção, a maioria das nossas propriedades, 90% era menos de 50 hectares. Então são pequenos produtores que dependiam de cooperativas, de integração, mas a grande maioria não é integrada e nem cooperada. A grande maioria é pequeno agricultor, agricultura familiar, que a gente via que iam ficar abandonados. Se o Estado se retira, eles iam ficar sobrando, iam ficar na mão. Extinção de empresas, do desmanche no setor agrícola, e nós éramos radicalmente contra, nós éramos pela continuidade da antiga Caresc, da Impasc, das nossas empresas, e evidentemente que, como nós éramos um movimento de oposição, de alguma forma o governo Klein-Urbim nos ajudou indiretamente, porque nós batíamos pesado contra esse projeto. E a turma queria mudança. Efetivamente, como dirigente sindical, eu iniciei com a construção da chapa Novos Rumos, que assumiu o SEAGRO em setembro de 91. Foi um movimento que lutou pelos interesses de um sindicato específico por categoria, que congregasse o interesse dos engenheiros agrônomos. Logo depois da fusão das empresas, Impasc e a Caresc, né, era um cenário difícil para as empresas públicas. E aí era um divisor de água, nós éramos novos rumos para o sindicato, e o Aquini defendia a continuidade, o movimento, e a gente... Foi difícil fazer uma chapa, porque o sistema do SEAGRO, tu elege a diretoria executiva, os suplentes, conselho fiscal e mais 22 diretores regionais, que são 3 por diretoria. Então tu precisa quase 90 nomes. E a gente foi juntando o que sobrou, porque, vamos dizer, a nata, que nem a turma dizia, estava na chapa oficial, e a nossa era a chapa de oposição. E aquilo... Começou a crescer o movimento, a turma brincava conosco, né? O candidato era o Valmor Dallagnol, né, como presidente, eu era o secretário, o Salgado, Valdemar Ercílio de Freitas, e eu, Luiz Dalfarra, eram os 2 vice-presidentes, na época tinha 2 vice-presidentes, e a gente foi para uma eleição, a turma disse que era para valorizar o processo, mas eleição é eleição. Foi uma eleição, sem dúvida, a mais concorrida. Ela teve uma mobilização praticamente no estado todo, né? Com 2 chapas, assim, a chapa de situação muito forte e a chapa de oposição com um crescimento grande, né? E nessa questão nós temos que ressaltar o grande trabalho do nosso presidente Valmor Dallagnol, que era nosso candidato. Com o seu trabalho, o seu empenho e a sua região, ele conseguiu virar as eleições e vencer as eleições no SEAGRO com a chapa Novos Rumos, que em sua região, dos 41 votos, ele obteve 39. Realmente foi disputado. O fato é que o resultado final foi até as últimas urnas, era aquela eleição de contado voto por voto, praticamente. 14 votos no global foi a diferença, né? Então aquilo foi muito assim, vamos dizer, teve regiões assim que a gente teve apoio maciço e outras não, porque dependia do pessoal identificado com a diretoria que estava, né? E aliás, né, eu tenho certeza que naquela época a outra chapa encabeçada pelo nosso companheiro Íris, um companheiro excepcional, coisa assim, tudo mais, não tenho um grande colega, amigo, trabalhei junto com ele. Eu acho que nas mãos de quem ficasse, com certeza o sindicato ficaria bem. Talvez até melhor nas mãos dele, mas ganhamos por 14 votos e enfrentamos. Foi uma chapa que foi muito discutida no Estado,
começou a organização da chapa, quando eu fui intimado, recebi um abaixo-assinado dos engenheiros agrônomos do Sul para liderar uma chapa de oposição. Mas como eu já estava de mudança de Florianópolis para Uruçanga, e sempre defendi, e ainda defendo, que o presidente do sindicato tem que morar na sede do SEAGRO, que é Florianópolis. E então, naquela época, eu acabei sendo vice-presidente, e já que estava trabalhando em Uruçanga, e assim que começou. E eu diria, Ocelívio, que o coroamento, inclusive, desse trabalho desses 21 anos, de todos os presidentes, que é uma honra, uma alegria, foram todos eles presidentes notáveis que se empenharam, mobilizaram e deram muito trabalho. E o grande coroamento desse trabalho, eu diria que foi a eleição de um engenheiro agrônomo, presidente do CREA, que nós somos profissionais minoritários do CREA, e elegemos o Zucato presidente do CREA numa eleição direta, com uma participação fundamental, uma coesão extraordinária dos engenheiros agrônomos, e que o Zucato acabaria se reelegendo de novo. Então tivemos alguns avanços trabalhistas, né? O primeiro acordo coletivo, firmado nesse ano, no ano de fundação, o Biratã encaminhou o primeiro acordo coletivo, já se previa nesse acordo coletivo o ano N. Não para a implantação do ano, mas se formaria um grupo de trabalho para estudar uma forma de conceder à categoria um ano N. E depois evoluiu para triênio, e, enfim. Né? Se definiu a jornada de trabalho, 40 horas. E a gente teve que provar duas coisas. Primeiro, que os agrônomos também têm competência para ser gestores, administradores do nosso conselho e outras coisas. E segundo, que nós estávamos preparados para assumir, porque naqueles anos todos, nos 4 mandatos que eu fui conselheiro, eu ocupei várias posições, nos preparando para a função. E a vida profissional, a nossa EPAGRE, a Secretaria da Agricultura, a área de planejamento, de gestão, também nos ajudou. Eu refuto como das mais importantes, na nossa gestão, nós conseguimos eleger, por voto direto, o primeiro colega engenheiro agrônomo presidente do CREA. Todos os associados do SEAGRO, indistintamente, desde a diretoria, das diretorias regionais, os nossos associados lá no interior, se mobilizaram por incentivo do SEAGRO, e o SEAGRO colaborando, né, para que atingíssemos essa meta de eleger. Tínhamos um candidato à presidência do CREA e o elegemos, presidente do CREA. Eu digo isso no estado inteiro, que a minha eleição em 2005, primeiro mandato, quem ganhou foi os engenheiros agrônomos, pela organização e pela coragem de assumir. E ir lá votar. Votou 1.500 e poucos engenheiros agrônomos, 1.521 engenheiros agrônomos, de 2.200 votos que eu fiz. O aspecto importante, em função até do momento, foi a realização desses seminários, foi a defesa da agropecuária catarinense, a defesa dos pequenos agricultores, a defesa do agronegócio, a defesa profissional de todas as categorias profissionais, porque estavam todas envolvidas. Era a Sindasp, eram os técnicos agrícolas, os veterinários, os zootecnistas, os engenheiros agrônomos, as extensionistas ali representados pelo Sindasp, todos eles estavam participando. Então nós representávamos o corpo funcional dessas empresas todas, da Secretaria da Agricultura, mas nós representávamos principalmente e defendíamos a agricultura familiar. Bom, a questão fundamental que nós tínhamos naquele momento são as negociações salariais, especialmente com as empresas públicas, onde o desafio é maior. É uma coisa que não era novidade, mas já sabíamos de antemão o que nos esperava e tínhamos que buscar formas de avançar. Essa foi uma constante, então, ao longo desses 6 anos, tentar avançar em algumas questões importantes para os funcionários ligados às empresas públicas e também às empresas privadas. Dentro desse contexto, uma coisa que nós consolidamos já no início da nossa gestão, fruto de todo um trabalho de outros dirigentes, de outros presidentes, outras diretorias, foi a questão do nosso salário mínimo profissional, o nosso piso da categoria, que nas empresas públicas já estava
acertado, né? Todo mundo passou a receber esse piso, mas em contrapartida a nossa carreira dentro do serviço público estava completamente achatada. Então a nossa proposta desde o início de 2007 foi descomprimir essa tabela salarial. Esse foi um desafio muito grande que ainda vem sendo enfrentado. E nas empresas privadas, onde também fazemos acordos coletivos, convenções coletivas, na verdade, a questão de garantir a esses colegas pelo menos esse mesmo piso, já que na área privada isso ainda não acontecia de maneira muito expressiva. Graças a esses dois fatores, nós chegamos hoje a uma situação de que o Estado de Santa Catarina é considerado o Estado com o maior percentual de engenheiros agrônomos recebendo o salário mínimo profissional, daqueles seletistas. Então é um status que nós conseguimos num esforço conjunto do movimento sindical da categoria. Um dos grandes desafios que o SEAGRO enfrentou foi a luta pela manutenção das empresas públicas nos anos 90, né? Que marcou a história do sindicato, do movimento sindical agrícola, fez com que nós garantisse para o Estado de Santa Catarina e para os agricultores a permanência da extensão rural, da pesquisa, da defesa sanitária animal e vegetal. E esse eu vejo assim como um marco e uma contribuição grande do sindicato para a sociedade. O lema nosso era o seguinte, que nós tínhamos que representar o colega. E a primeira atitude nossa era sempre de defesa, independente se ele era culpado ou inocente. Quer dizer, nós tínhamos que fazer o colega entender que o sindicato estava do lado dele. Eu diria que o tempo passa muito rapidamente, né? Eu me lembro que há 30 anos passados, eu estava em Lages, na Assembleia de Fundação do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos, e aquilo era um sonho, né? Nós não sabíamos onde é que ia dar, e hoje, fazendo um balanço, eu digo, foram só glórias, foram lutas, né? E tivemos muitas conquistas. Então, o futuro também passa por aí. Se nós não nos unirmos, se nós nos dividirmos, né, fatalmente o nosso futuro não estará assegurado. Então, é através de um sindicato forte que a categoria vai se manter e vai ter o lugar que merece na sociedade. Bom, nós temos uma parceria importante que é com a nossa federação, a FICENG, que é a federação nossa a nível nacional, que faz assim uma espécie do braço direito no cenário nacional das grandes questões sociais também, não só da engenharia, não só a questão trabalhista, mas questões sociais do movimento dos engenheiros. Então a FICENG tem esse papel muito importante e nós temos marcado presença muito grande lá. Já tivemos um colega nosso, o Piazeira, que foi e ainda é diretor lá da FICENG, e existe uma avaliação muito boa sobre essa parceria. A nível de Estado, temos o CREA Santa Catarina, que historicamente sempre foi um parceiro nosso, né, no qual também, ao longo dos anos, aí, elegemos um colega nosso, o Raul Zucato, presidente do CREA por 2 mandatos, né, onde ele fez depois o seu sucessor, o atual presidente Kita, que tem sido um parceiro, né, especialmente nessa questão de capacitação, de apoio aos nossos eventos, chamado PEC, né, Programa de Educação Continuada, e que nós assim batemos todos os índices de aumento em número de participantes. Foram mais de 3 mil participantes nesses 6 anos, com dezenas de eventos em todas as regiões do Estado. E temos a IASC, a nossa associação, que agora está virando uma federação, um passo importante que o colega Raul Zucato deu nesse avanço de transformar a associação em federação, parceiro nosso também, com uma entidade maior até, que envolve todos os engenheiros agrônomos, independente de ser sindicalizado ou não, e a Uniagro, a nossa cooperativa de trabalho, que é fundamental também. O SEAGRO é o sindicato mais novo, né, o último sindicato a se filiar à FICENG. E a presença do SEAGRO deu um grande ânimo, até porque é um sindicato de categoria, uma categoria bastante organizada, que é dos engenheiros agrônomos. E com pouco tempo de filiação à FICENG, o SEAGRO assumiu o desafio de realizar o 8º Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros aqui em Florianópolis, em 2008. Então tem uma presença bastante grande. Hoje compõe a diretoria da FICENG
na diretoria financeira, que seria um dos principais cargos da federação, o Eduardo Piazeira, que é diretor aqui do SEAGRO. Hoje nós temos praticamente 10 mil profissionais registrados no nosso conselho. Isso, num universo de praticamente 50 mil profissionais, representa uma categoria forte, uma categoria dinâmica, que trabalha em prol do nosso conselho. E nós não podemos deixar de falar dos conselheiros que representam o SEAGRO aqui no CREA, da qual o Gilson Galotti é seu coordenador, representante do SEAGRO, e também o Germano Fux, que é o outro conselheiro que já fez parte da história do nosso conselho através da diretoria, trabalha ativamente, participa das comissões, e isso tudo engrandece o nosso conselho. Sempre, pelo menos nesse período em que eu comecei a fazer parte da diretoria da IASC, se trabalhou sempre em conjunto com as entidades existentes, né? E o SEAGRO foi muito importante porque até num período ali nos anos 2000, a própria sede da IASC foi junto lá à sede do SEAGRO, né, que ele já tinha a sua sede onde é hoje, né, lá naquele local onde é que é hoje a sede do SEAGRO. A IASC trabalhou lá um certo período. Depois se chegou à conclusão de que a IASC tinha que ter as suas próprias portas. O primeiro era estabelecer a chamada database, que nós não tínhamos. E aí nós conseguimos, nesse ano da carta, nesse mesmo ano, conseguimos a database maio. Você veja aqui, março, que foi a carta sindical, abril, maio, 3 meses conseguimos a database de maio. E aí conseguimos então encaminhar os acordos coletivos. Nós assumimos, fomos empossados, assumimos. Primeira tarefa, nós já estávamos assim, estava entabulando a criação de uma intersindical na agricultura. Estávamos trabalhando juntos, os sindicatos, as entidades juntas, mas nós resolvemos criar a intersindical da agricultura, porque o momento era de fervo total. O grande desafio foi nós consolidar uma posição contra o que nós chamávamos de Estado mínimo, de enxugamento ou de desmonte do setor público agrícola. Bom, nós tínhamos pela frente a situação dos colegas das agroindústrias e cooperativas com respeito a salário mínimo profissional e tinha sido ajuizado uma ação reclamando o pagamento do salário mínimo profissional nas empresas públicas do Estado. Durante a minha gestão, houve o ganho de causa, transitou em julgado essa ação. Então, os funcionários, os colegas das empresas públicas do Estado passaram a perceber o mínimo profissional, aqueles que haviam ingressado nas empresas. Bom, a nossa preocupação, como sempre vem acontecendo historicamente, é a pouca valorização da agricultura como um todo. E isso, com certeza, se reflete na nossa atividade enquanto engenheiros agrônomos. Então, um dos nossos propósitos é enfrentar, de alguma forma, né, essa falta de valorização do setor agrícola e, em consequência, da nossa categoria profissional. Bom, nesses 30 anos nós temos uma estrutura que é fundamental, que é o alicerce do SEAGRO e é um dos fatores do seu sucesso, que são as diretorias regionais. Nós temos 22 diretorias regionais no estado, onde cada uma tem alguns dirigentes, diretores regionais, que fazem um meio de campo, mesmo com dificuldades, mas fazem um meio de campo entre a diretoria executiva e a nossa base. Essa é fundamental nessa área dessa vinculação. Nós temos uma estrutura com sede própria, com veículo próprio, com 2 funcionárias, né, que também estamos constantemente capacitando essas funcionárias para também avançar nessa direção. Temos 2 estagiários também que atuam de maneira alternada. E temos assessoria jurídica com advogados, avançamos também na área agora do direito previdenciário, né, a partir desse ano. Nós temos assessoria de comunicação e imprensa, né, tanto na mídia externa quanto no nosso Jornal do SEAGRO, que é um marco nosso também, reconhecido nacionalmente como um jornal de muito boa qualidade. E temos assessoria contábil, né, que obviamente faz a contabilidade, e assessoria do Diese. Eu acho que essa participação não deixa de ser uma descentralização.
Então muitas decisões vêm da região e é a voz do diretor, não deixa de ser a voz dos associados, né? Para qualquer reunião a nível estadual. E a primeira greve que se teve notícia na história da Caresc foi em Lages. Eu acho que após formado é a primeira instância que ele deve procurar, onde ele estiver, sindicato ou associação. Lá ele vai encontrar colegas com mais experiência, né, com mais vivência, que podem muito bem auxiliá-lo nas dificuldades normais do início de carreira. Então eu vejo que é importante avançar nesse sentido, continuar essa valorização, essa participação dos nossos profissionais. E buscando espaço representativo e valorização dos profissionais e da nossa categoria profissional. Nós precisamos que os jovens comecem a ingressar, façam parte da diretoria, para que no futuro nós tenhamos bons dirigentes sindicais tocando a vida do sindicato. O SEAGRO é estratégico, é fundamental e indispensável para os profissionais engenheiros agrônomos, não só para aqueles que têm vínculo empregatício, acho para esses mais, porque tem negociação salarial, mas como instituição em defesa do fortalecimento do setor público agrícola, da sociedade, do desenvolvimento sustentável. As entidades de classe e os movimentos sociais são fundamentais para a mudança do país. Está aí os exemplos aí nos mais diversos segmentos. Quando se consegue uma mudança mais drástica em alguma coisa, teve a participação da sociedade organizada. E o sindicato é uma dessas entidades, né? Por exemplo, se aqui do lado, na rua, passa uma formiga caminhando despreocupadamente e tal, e está também passando um elefante, o elefante pisa na formiga, mata a formiga, coitada da formiga, lá sozinha, morreu, e o elefante não está nem aí. Mas se o elefante colocar a pata, pisar com a pata num formigueiro, onde milhares de formigas organizadas dão uma picada no elefante, o elefante sai dando pinote e passará a respeitar as formigas. Então este é o desafio, Celívio, do SEAGRO. Nós já construímos um formigueiro, mas nós temos que ampliar ainda mais esse formigueiro, com muito mais participação, todos os agrônomos participando, trabalhando, participando, discutindo, para nos fazer reconhecer da importância. Então, a sugestão é essa para nós melhorarmos. Vamos construir um grande formigueiro de engenheiros agrônomos através do SEAGRO. Eu tenho algumas frustrações, sabe? A primeira delas foi não termos conseguido fundar mais 3 sindicatos. Aí teríamos 5, e com 5 sindicatos atuando, nós formaríamos uma Federação Nacional de Engenheiros Agrônomos. A questão profissional, ela tem que ser bastante evidenciada. Tem que ser buscada, não pode ser esquecida, tem que ser essa valorização profissional. Mas não é a valorização profissional pura e simples. Não é só a valorização profissional que se avança, é a valorização do setor. O setor agrícola tem que ser reconhecido como importante. Os resultados que o SEAGRO teve, eles não são apenas salariais, trabalhistas. Os resultados do trabalho do SEAGRO nesses 30 anos foi a consolidação e a defesa do setor agropecuário, do desenvolvimento sustentável e da qualidade dos serviços prestados também pelas nossas empresas. Eu não estou convencido ainda que os nossos governantes tenham claro a consciência da importância do engenheiro agrônomo na agricultura catarinense. Tu sabe que nós somos um estado pequenininho, nós somos campeões de produtividade no Brasil em quase todas as culturas e criações. Mas eu creio que ainda existe muito para ser feito pelos colegas que labutam nas prefeituras. A eles não é ainda garantido um salário mínimo profissional,
Nós temos aí vários desafios, né? O nosso novo presidente, os futuros dirigentes, vários desafios pela frente. Um é dar continuidade para tudo aquilo que vem sendo feito, né? E eu diria que assim, que uma coisa que precisa melhorar é duas coisas ainda. A própria comunicação, porque é complicado a tal da comunicação com a distância, né? Mesmo com todos a internet de hoje, mas nada como uma pessoa falar olho no olho, isso não é possível, né? Fisicamente. E a questão da renovação. Temos que ser mais negociadores. Cada vez mais os dirigentes têm que ser negociadores e bons negociadores. Nós pretendemos dar continuidade às últimas 2 gestões, especialmente que nós participamos como vice-presidente, que foram gestões assim que marcaram a história do SEAGRO, e principalmente pela luta do salário mínimo profissional, pelo plano de carreiras específico por área de atuação, e também queremos incentivar a formação sindical através de cursos de sindicalismo. Eu acho que é uma história muito rica de doações, né? O pessoal se doou muito nessa história toda. Essas diretorias que passaram pelo sindicato, todas elas deram de si, né? Portanto, parabéns pelos 30 anos. Que venha mais 30. Parabéns, SEAGRO, pelos 30 anos. Parabéns ao SEAGRO pelos 30 anos. Então, os meus sinceros parabéns ao SEAGRO pelos seus 30 anos de atividades junto ao desenvolvimento rural catarinense e também o aperfeiçoamento dos engenheiros agrônomos de Santa Catarina. Parabéns, SEAGRO, pelos 30 anos. Parabéns, SEAGRO, e a todos os engenheiros agrônomos por esses 30 anos de vida.